go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Oh, when they crown Him Lord of all, when they crown Him Lord of all, Lord, I want to be in that number, when they crown Him Lord of all. Oh, when the sun refused to shine, when the sun refused to shine, Lord, I want to be in that number, when the sun refused to shine. You love that? Now, I wonder if you got your feet converted, you don't dance anymore out there for the world. See? Let's pat our feet to the Lord. Is your hands converted? You don't steal anymore? Your lips are converted? You don't lie anymore? Just don't get religion in your head, get it all over you. It's a full man. That's right. Now, let's pat our feet. When the go marching raise your hands. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. When they crown Lord of all, when they crown Him Lord of all. Don't you love Him? Then we'll walk in the light. He's the light show. It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy of light will shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. You believe He's the light of the world? Do you? Paul said, when I sing, I'll sing in the Spirit. If I worship in the Spirit. See? Whatever you do it all in the Spirit. That's right. And the Spirit brings the Word to life. Is that right? That's right. Yes, sir. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Grace and mercy in His name. Jesus, the light of the world. Then what do? We walk in the light, beautiful light, where the
The audience be reverent, A audiência esteja em reverência, be in prayer, esteja em oração, be expecting God to bless and to heal. Amen. esteja esperando Deus abençoar e curar. Amém. Have faith in God. Tenha fé em Deus. You sitting there, lady, with your finger up like this, suffering with a... A senhora sentada aí com o seu dedo levantado assim, sofrendo de You believe that God's going to heal you that low blood pressure you got? crê que Deus vai curá-la dessa pressão baixa que tem? You believe it? Yes. Crê nisso? Sim. You believe He is? Crê que Ele vai? Stand up on your feet then, accept it. It'll leave you and you go home and be well. Fique de pé e aceite. Isso a deixará e pode ir para casa e ficar boa. You say, what did that? Você diz o que fez isso? The same Jesus Christ that turned to the woman with the blood issue said, thy faith has saved thee. O mesmo Jesus Cristo que virou para a mulher com fluxo de sangue e disse, a tua fé te salvou. Said, He knows all things and He reveals it as He will. Disse que Ele conhece todas as coisas e Ele as revela conforme a sua vontade. All right, bring your patient. Muito bem, traga o seu paciente. Have faith. Tenha fé. How do you do, sir? Como vai, Senhor? You believe me to be His servant? Crê que sou seu servo? You believe you're in His presence, not your brother, Crê que está na presença dele, não de seu irmão, but you're aware that something is going on. mas está ciente de que algo está acontecendo? Someone said I was reading their mind just then. That is wrong. Alguém disse que eu estava lendo a sua mente nesse momento. Isso está errado. Jesus Christ perceived their thoughts. Is that right? Jesus Cristo percebeu pensamentos deles. Está certo? Amém. The people's not thinking of their sins and things that they did. As pessoas não estão pensando em seus pecados e coisas que fizeram. It's the Holy Spirit. All right, É o Espírito Santo. Muito bem. look this way, sir, and believe. Olhe para cá, Senhor, e creia. Are we strangers to each other? Somos desconhecidos um do outro. We don't know one another. Probably never seen one another in all of our life. Não nos conhecemos, provavelmente nunca nos vimos em toda a nossa vida. Just this meeting. Apenas nesta reunião. Then if there's anything about you or anything, your sickness or anything, only God would know as far as I'm concerned. I don't know. Então, se há qualquer coisa a seu respeito, ou qualquer coisa, sua enfermidade ou qualquer coisa, somente Deus saberia. No que me diz respeito, eu não sei. But I see you being taken to a hospital. Mas o vejo ser levado a um hospital. You're just come out of a hospital. O Senhor acabou de sair de um hospital. There's something wrong with the blood. Corpuscles breaking or something. Há algo errado com o sangue, ruptura de corpúsculos ou algo assim. And you've had, E teve... I see in a bed, and there's some kind of something hanging up by you. It's something drip, it's blood. Eu vejo em uma cama e há algo pendurado ao seu lado, é algo pingando, é sangue. I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blood transfusions you've just had. Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transfusões de sangue que acabou de receber. Is that true? It is the truth. É verdade? É verdade? You've got a wife that's sick. O Senhor tem uma esposa que está doente. She's got arthritis and liver trouble. Is that right? Ela sofre de artrite e problema de fígado. Está certo? And you're not from this city. No. You come from up the river. From Cincinnati, Ohio. E o Senhor não é desta cidade.
veio do rio acima, de Cincinnati, Ohio. Your name is Burgess. RP is your initial. That's right. Seu nome é Burgos, RP, são suas iniciais. Turn home and be well. Jesus Christ has made you whole. Volte para casa e fique bom. Jesus Cristo o curou. Have faith in God. Tenha fé em Deus, Telling him his name. dizendo seu nome. Didn't Jesus Christ tell Peter, thou art Peter? Não disse Jesus a Pedro, tu és Pedro? Now be reverent, friend. Bom dia, irmãos. Nós estamos reunidos mais uma vez na casa do Senhor pela graça. Vamos cantar o hino 219. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Abatido
vamos ler os Salmos, irmãos, de número 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Pai Celestial, aqui nós estamos, ó Pai, para cumprir o Teu propósito, ó Pai. Sê conosco, Pai. Seja conosco nesta manhã, Pai. Nós entregamos este dia a Ti, nós dedicamos nossas vidas a Ti, Senhor, e colocamos em Tua presença elas também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Se tem uma coisa que não congela nesse tempo, com gelo, é crente, né? Crente não congela. Porque o crente é assim, quando vai fazendo muito frio, ele põe uma mesa em cima do fogão caipira, acende o fogo embaixo e deita lá em cima. Aí ele amanhece prontinho, né? Para vir para a igreja. O povo faz muita brincadeira engraçadas nesse tempo, né? Eu trouxe a mensagem revestivos de toda a armadura de Deus. Elas estão aqui na frente. O irmão Antônio vai ficar aqui em pé, e o irmão que interessar em adquirir a mensagem, é só levantar o dedo para ele, ele leva para você aí. Nós temos 20 exemplares, né? Mensagem revestível de toda a armadura de Deus. Ficou bom a escolinha, né? Quantos aqui não gostaram? Só tem direito de falar quem gostou ou não, quem estava. Né? Pouca gente não gostaram. E todos gostaram? Ah, beleza. Ficou muito bom, né? Até mesmo a escolinha e o intervalo, com os hinos, depois o próprio irmão Brana cantando e ele pregando naquela pequeno tempo, né? Porque o tempo fica pouco, mas estamos já prontos para estudarmos a mensagem que estamos em apreço. Revestivos de toda a armadura de Deus. Nós cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco pela internet, aqui do nosso campo, né? Do nosso campo, Cachoeira de Goiás, Fazenda Nova, Diorama, Piloândia e os irmãos que estão aqui, por algum motivo às vezes até de saúde, não puderam estar conosco, mas estão em casa. Nós desejamos que vocês tenham a recuperação, a saúde em vigor. E agora nós vamos, então, continuar a leitura no parágrafo 35. Os irmãos que estão adquirindo hoje a mensagem
podem acompanhar, né, a partir do parágrafo 35. Estamos sentindo falta da mensagem em mãos para os irmãos, porque vocês, estando lendo conosco, nos ajuda a captarmos, a entendermos melhor a mensagem. Não é uma mensagem difícil para entender. É uma mensagem simples. E nós podemos tirar dela também bons aproveitamentos, bons ensinamentos. O que eu admiro do irmão Branham, profeta para esta era, é como ele pegava a Bíblia, tomava a Bíblia e pregava estes sermões, trazendo coisas mais profundas para nós. Muitas coisas que nós entendíamos que era tão simples, mas a simplicidade, ela está em todo o assunto da Bíblia. Não existe nada que seja complicado, seja difícil, para a pessoa mais simples entender. A série que ele pregou sobre os selos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e o 7º, incluído aí Deus em simplicidade. É um sermão que fez parte dos selos. E ele pregou exatamente fazendo uma base, colocando uma base para a tão esperada, complicado assunto dos selos, né? Porque os sistemas denominacionais, os teólogos, eles colocam isso com muita complicação para o povo. Por quê? Porque eles mesmos não entendem. Eles não sabem nada sobre Apocalipse. A teologia não tem a chave do conhecimento do Apocalipse. A teologia, ela é apenas um conhecimento intelectual, e o conhecimento intelectual, ele não tem esta chave para entender a revelação dos selos. Por alguns motivos, né? Porque depende de revelação. E a revelação, como eu já disse, ela não complica, ela simplifica as coisas. E segundo, é que eles não têm a comissão de Deus para isto. Porque a comissão de Deus foi dado ao 7º anjo. O 7º anjo está no Apocalipse 10, verso 1 até o verso 10. Apocalipse 10, 1 aos 10. Deus prometendo que enviaria um profeta e ele revelaria os mistérios de Deus. Como eu já disse, os mistérios de Deus nunca são complicados. É a coisa mais simples que tem, porque Deus opera na simplicidade. Só para vocês entenderem melhor, a primeira Bíblia que Deus usou para tratar com a humanidade foi a natureza. Foi a primeira Bíblia. Deus usou o exemplo dos animais, das árvores, dos rios, das estrelas, e ele se revelou através desse meio, da natureza. A segunda parte é a sua palavra, palavra falada, palavra escrita, começando lá de Jó. Jó, que usava a primeira Bíblia,
a natureza, ele deu também um início, o seu livro, né? Deu também início à palavra, a segunda Bíblia. E a palavra, ela permanece e continua nos trazendo o grande conhecimento para a humanidade a respeito de Deus. E ele, quando estava aqui materializado, sendo a palavra materializada em Jesus Cristo não falou nada difícil, ele não complicou nada, ele se colocava diante do povo e falava para o povo, e não eram todos que entendiam, é claro. Muitas vezes ele falava até em parábolas, porque Deus tinha esse cuidado de não revelar a sua palavra para todos. O próprio Senhor Jesus, respondendo às indagações, às perguntas dos seus discípulos, porque eles perguntavam: por que a nós o Senhor fala abertamente e a eles o Senhor fala em parábolas? Então ele respondeu: é para que vendo não vejam e para que ouvindo não entendam. Mas a vós vos é dado a conhecer os mistérios. Ele muitas vezes se ocupava quase que o mesmo tempo de um sermão aos fariseus, ao público. Ele ocupava em ensinar e explicar para os discípulos à parte. Veja só, quando ele estava lá no templo com os discípulos empolgados com a construção do templo, com a estrutura, começou a dizer para ele: mestre, olha aí, que templo bonito, que lugar maravilhoso, porque aquilo tinha sido dado por Deus a Salomão. Aquele templo tinha sido uma vindicação muito grande dentro do ministério de Salomão, que foi o homem mais sábio da terra. Um ministério muito vindicado. E ele então trouxe a construção do templo e a unção, porque o templo não tinha só a parte física, ele tinha também a unção de Deus. Existia uma unção tão forte sobre o templo, porque Salomão havia pedido a Deus, na sua oração da consagração do templo. Ele disse: Senhor, em qualquer parte da terra, se houver alguém em aperto, em dificuldade, e olhar para esse templo e pedir ao Senhor, conceda a ele a bênção que ele está necessitando. E Deus ouviu aquilo. O profeta desta era disse que quando Jonas estava lá dentro do ventre da baleia, ele orou olhando para o templo e pedindo a misericórdia de Deus. Agora, isso tudo é palavra de profeta, não é? É um profeta, é o nosso privilégio que nós temos, é de termos um profeta em quem nós confiamos, cremos na sua palavra e aceitamos até as suas inferências. Isso é um privilégio que nós temos. Agora, aquele templo foi uma bênção de Deus para toda a igreja. E os discípulos, empolgados com aquilo, começaram a falar do templo para Jesus. E Jesus diz assim: olha, 3 coisas vão acontecer. Não ficará pedra sobre pedra desse templo aqui que não seja derribado. E qual foi a outra coisa que ele falou? Alguém lembra? Falou do fim do mundo, não falou? Ele falou do fim do mundo. E ele falou de outra coisa. Qual foi a outra coisa? Os discípulos perguntaram a ele lá depois: Senhor, o que quer dizer isto?
não ficará pedra sobre pedra, o fim do mundo e a grande tribulação. Então, Jesus começou a explicar para eles. E aquela profecia, aquela expressão de Jesus, que o templo ali não ficaria pedra sobre pedra, aconteceu 70 anos mais tarde, quando o próprio general Tito foi lá e invadiu Jerusalém, destruiu o templo e matou todos aqueles que estavam lá dentro, por causa do juízo de Deus que caiu sobre eles. Porque eles disseram lá para aqueles que iriam crucificar a Jesus: o sangue deles seja sobre nós e sobre nossos filhos. Olha como a maldição, irmãos, pode cair sobre uma família, arrastado pelos próprios pais. Nós pregamos aqui domingo que você tem uma promessa de Deus para a salvação dos seus filhos, dentro da palavra, da sua família. Mas também a maldição, ela pode vir sobre uma família até a terceira geração. Tem netos sofrendo, pagando pelo pecado de avó, de avô. Sofrendo na carne, doenças terríveis, pagando por pecados da avó. Olha só como isso acontece, né? Como a família herda, como a família recebe essa bênção ou esta maldição. Agora é a hora de tossir mais, né? Os médicos estão dizendo, vai ter muita tosse. Então a família, ela herda a bênção e a maldição. Eu falei domingo atrasado aqui, ou foi passado, citando até algumas famílias de pessoas bem-aventuradas, abençoadas, e que têm filhos, e que têm paz na família, que têm muita alegria na família. Mas há famílias que elas são um desastre, né? O casamento vira um desastre, os filhos viram desastres, e mesmo que eles vêm e até passam um certo tempo na mensagem, mas depois aquela família vira só, como eles usam dizer, vira só farelo, né? Por causa da maldição. Nós vamos, eu estou dando um tempinho para vocês encontrarem aí, né? A mensagem, parágrafo 35. Agora, Satanás fez aquilo atraente. Ele ainda o faz atraente. Ele ainda faz. Por isso que o cristão, ele nunca se impressiona com coisas atraentes. Eu tenho observado isso, irmãos, nestes 50 anos de fé. Às vezes tem pregador que ele faz as pessoas pensarem que ele é um grande pregador, porque ele tem voz bonita, grave, ele tem muita facilidade de expressar, ele tem facilidade de fazer o povo gritar dentro da igreja. Ele tem tudo para fazer-se um grande pregador, mas nem sempre estão sendo usados por Deus. O irmão Brana chama isso de emoção. Ele diz, a unção não é emoção. A unção pode até trazer a emoção. A unção pode até trazer a emoção. Mas a unção não significa só emoção. Nós não vamos entrar nessa parte da unção, porque isso é muito profundo, né, de
de conhecimento. Eu espero que você não me entenda assim. Se eu fiz, eu não quis dizer-o dessa maneira. Está corrigindo parte anterior aqui da pregação. Mas Satanás tenta fazer da teologia, da educação, um atrativo. Ora, temos tentado educar o mundo há mais ou há 2000 anos e está ficando pior do que já foi. Ninguém consegue explicar isso. Consegue ver, mas não consegue explicar. Por que quanto mais estudam, mais mal educados ficam? Por que quanto mais evolui, quanto mais se garba da teologia, aliás, da tecnologia, e mais nervosos, mais mal educados? Porque esse princípio, vamos analisar aqui, irmãos, esse princípio da família cristã, ele foi desprezado e hoje Satanás, usando até políticos, líderes do povo, eles tentam quebrar, tirar o princípio da família. Porque é através desse meio que eles conseguem manter as pessoas na confusão, na ignorância e na insatisfação. Você sabe que o mundo, quanto mais evolui, quanto mais conforto em casa, mais insatisfeito está ficando. Nós temos hoje tantos avanços, né? É na cozinha, é no fogão, é nos banheiros, é em tudo. Uma casa não tem nem como se comparar a 40 anos atrás. 40 anos atrás, que na maioria das famílias que tinham boa condição, moravam em 2, 3 cômodos de adobre e não tinha um banheiro dentro de casa. Quando tinha, era uma casinha no quintal. Agora, hoje, com tanto conforto de uma casa, era para fazer das mulheres, principalmente, umas pessoas que a orelha tinha que ficar escondendo, né? De tanta alegria, de tanto sorriso. Mas, infelizmente, é a era dos neuróticos. Conforto do veículo. Agora você já vai ter um veículo, um automóvel, que você entra dentro dele e escora o banco assim, ó, e aperta um botão aqui, ele vai embora sozinho. Aí você programa o lugar de estacionar, ele chega lá, estaciona e você não tem que fazer nada. Aqui no Iporá já tem carro que faz isso, né? Estaciona sozinho. Então é conforto, é tecnologia, não é? Mas você sai na rua aí, cuidado, porque eles estão matando por pouca conversa, de tão nervosos que eles estão, tão agitados que eles estão. Passou um motoqueiro, você tem que ter cuidado, porque o risco é muito grande hoje. E tem uma coisa, você vai sair da garagem, já pode ir com certeza que um motoqueiro vai passar. Você vai entrar numa avenida, pode ir olhando assim atrás do ponto morto do carro, né? Porque vai passar um motoqueiro. E eles são perigosos. Eu não estou me referindo aos irmãos, é claro, né? O crente é diferente. Mas aí fora está assim, né? Eles agridem e falam palavrões e você tem que humilhar. É até um sentido como que eu diria, de se acharem discriminados, né?
Porque a pessoa que se acha discriminada, ele é uma pessoa perigosa. Porque a discriminação, a pessoa que se acha discriminado, ele age na inveja. E a inveja odeia. Por que você está num carro bom e eu estou numa moto? Às vezes ele tem até um carro bom em casa, né? Mas ele fica nervoso. Essa situação está em todas as cidades já por aí. Então nós vivemos um mundo da insatisfação. Estão insatisfeitos com a vida. E a pessoa inteligente, olha aqui, irmãos, a pessoa inteligente, ele é feliz com o que ele tem. Ele é feliz. Essa pessoa, ele é inteligentíssima, porque ele não tem que sofrer, ele não tem que ficar agoniado. Aí Deus vai te dar uma coisa que não vai te comprometer, é Deus que está dando, aí é uma outra coisa. Mas ficar insatisfeito porque não consegue tudo que quer na vida, isso leva as pessoas a sofrerem. Então é uma inteligência muito, muito dirigida, abençoada por Deus, a pessoa ser feliz com o que ele tem. Com o lar, com a esposa, com os filhos, com o marido, e com os bens, né, com o nível escolar, com tudo que você tem, com o salário. O salário é pequeno. E por que que o que ganha 50 vezes mais do que o que tem um salário pequeno está aí roubando, mentindo e trapaçando e fazendo tudo para ganhar mais? Está muito mais insatisfeito. Muito mais. É preferível você encontrar uma pessoa que ganha um salário e meio, 2 salários, passeando com a família, pescando, tranquilo, do que um que ganha 50 salários. Ele não tem tempo de pescar, de ser feliz com a família, ele não tem tempo de nada, ele tem que correr, ele está angustiado, ele está infeliz. Quem que explica isto? Não tem jeito de explicar, né? É a mesma coisa a educação. Meu Deus, no tempo em que nós fomos criados, não tem muito tempo não, tem só 60 anos atrás, né? Tínhamos aí 10 anos de idade. Que diferença, irmãos, da educação das crianças daquele tempo com as crianças de hoje. Que diferença. Uma criança não passava entre 2 pessoas conversando. Uma criança parava e pedia licença, perguntava ao pai se podia passar. Não entrava no assunto, não tinha nada. Eles tinham um respeito muito grande. Eu lembro do meu avô, 2 avós, o materno, aliás, deixa eu explicar melhor. É que a minha mãe foi criada pelo meu tio, e o pai biológico dela estava lá, junto com o pai de criação dela. E era costume da família ali fritar bolinho de polvilho e colocar na mesa bolinho frito com o café. E meu avô chegou ali muito empolgado, o avô biológico chegou muito empolgado com um filho que ele tinha, muito inteligente, o menino. E aí assentaram aí à mesa, e o menino sentou ao lado, depois dele contar muita coisa lá para o avô, sobre a evolução, a inteligência do filho, foi servir o café. E o menino levou a mão lá para pegar o primeiro biscoito. E o velho da casa bateu a mão na mesa e falou assim: espera aí, rapaz, você espera os mais velhos, para depois você levar a mão aí. Junto com o pai, né, da criança. E aí o pai caiu a cara, né, porque ele estava elogiando, ele
era o professor da região toda, inclusive foi meu primeiro professor. Aí caiu a cara, porque o próprio filho foi repreendido na mesa, na presença de todos, porque levou a mão lá para pegar o biscoito de polvilho. Agora, aquilo era a maneira como as crianças eram educadas. Era aquela maneira. E eles aceitavam, eles não revoltavam, não. Agora, compara com os de hoje, hein? Eu vivi lá e vivo hoje a situação em que nós estamos vivendo. Agora, Satanás, ele faz tudo atraente. Ora, estamos tentando educar o mundo há 2000 anos e está ficando pior do que já foi. Você não pode trazer o povo a Cristo através da educação intelectual. Não pode. Através da denominação. Eles tentam deixar isso bonito, atraente, como o Mombrano já disse aqui atrás. Com certeza é bonito. Agora, se tomarmos a Bíblia, nós descobriremos. A Bíblia revela este mistério, né? Eu estava falando aqui a algum lugar, há algumas noites atrás, sobre o assunto de Noé e seus dias. Tome Gênesis 6, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens. E certa vez eu estava estudando a história e eu estava ouvindo o que o historiador estava dando não, me perdoem, isso foi um comentário sobre o que ele pensava que eram os filhos de Deus. Porque há uma separação aqui, né, irmãos? Filhos de Deus e filhas dos homens. Eu sempre admirei essas duas colocações aqui, para você saber separar filho de Deus com as filhas dos homens. E eram filhos de Deus, ele disse que eram anjos. Vamos voltar à leitura, né, irmão? Que eram os filhos de Deus. Ele disse que eram anjos caídos que estavam aprisionados em carne humana e viram as mulheres, e quão atraentes eram aquelas mulheres. E aqueles filhos de Deus se tornaram carne. Essa era a versão da pessoa que estava dando a palestra, né? E o Mombrano ouviu. Se você toma isso desta maneira, eu pensei, meu precioso irmão, você é mais inteligente do que eu. Mas se você faz isso assim, você faz do diabo um criador. Então o diabo não pode criar. Ele apenas perverte o que Deus criou. Há somente uma criação, que é Deus, um Criador. O errado e o certo pervertido. Melhor, o errado é o certo pervertido. A mentira é a verdade mal usada. Vem? O adultério é um ato correto mal usado. Vem? Toda injustiça é a justiça pervertida. E isso é tudo que Satanás pode fazer. É apenas perverter o que Deus já fez. Uma perversão. Correto.
Agora, nós descobrimos que muitas vezes Satanás torna isso tão atraente que você se torna mais popular. Olha aqui, irmãos. O irmão Brana saiu do assunto. Aparentemente, né? Ele entrou no assunto aqui do Gênesis 6 e saiu do assunto. Eu não li para frente aqui, se eu li já não lembro, mas ele praticamente concluiu aqui a versão do pregador que ele ouviu. Eu já preguei isso aqui muitas vezes, baseado na mensagem Apocalipse capítulo 5, e há outras mensagens que o irmão Brana fala sobre essa modificação. Olha só o que ele diz aqui: Satanás, ele não cria. Satanás perverte. Agora, está errado quando esse pregador disse que Satanás encarnou nos filhos de Deus. Porque não foi nos filhos de Deus que Satanás encarnou. Ele encarnou nas filhas dos homens. Olha só, filho de Deus é Deus que fez. Filha dos homens é os homens que fizeram. Entenderam a diferença? Nós não vamos entrar nisso aqui, eu só quero deixar claro que Gênesis 6, irmão Brana disse que Satanás entrou naquela raça e ele trouxe uma influência genética sobre as mulheres daquele dia, a ponto delas ficarem tão bonitas que elas atraíram os filhos de Deus. Tão bonitas. E vocês sabem que foi aquilo que fez com que Deus se arrependesse de ter feito o homem. E irmão Brana diz que esse é o último cartucho que Satanás tem para usar na terra. É a beleza da mulher. E vocês já viram como a beleza da mulher tem aumentado? Irmão Brana fala isso, ele fala da Miss americana, quando eles começaram a América. E ele diz assim: hoje nós temos as meninas que passam aí indo para a escola, elas são muito mais bonitas do que aquela Miss. Muito mais bonitas. O pastor lá da África, ele diz assim: olha, vocês pastores aqui no Brasil enfrentam um problema muito sério, porque aqui vocês estão no lugar onde tem as mulheres mais bonitas do mundo. Do mundo. Eu estava conversando com uma pessoa e disse: olha, e o que faz as mulheres serem mais bonitas aqui no Brasil são as mulheres desta região nossa. Então veja o que está acontecendo diante de nossos olhos. Diante de nossos olhos. E essa beleza da mulher aqui no Brasil, ela sofreu uma modificação no Brasil inteiro. Eu viajei muito pelo Nordeste, década de 70. Hoje, se você chegar lá, você fica assustado, porque eram mulheres pequenas, baixinhas, fortinhas. Hoje elas têm quase 2 metros de altura, olhos azuis, cabelos encaracolados, e são as mulheres mais bonitas praticamente. Que modificação é aquela? Agora, esse é o último cartucho do diabo na terra. Vamos lembrar de que o profeta está falando aqui sobre o atraente.
E para ele mostrar o que é atraente, ele mostrou a tecnologia, ele mostrou a denominação, e não pode esquecer dessa atração que é a mulher. A coisa mais atraente. Porque a mulher, irmãos, ela é capciosa. Eu não estou me referindo às santas, não. Mombrana parou para deixar bem claro, né? Porque ele também estava pregando para a igreja quando ele pregou estas coisas. Não estou me referindo às santas, mas se referindo às que estão lá, que às vezes nem é muito do seu convívio. Já está um pouco além na sociedade, né? Está um pouquinho além. Mas elas são capciosas, porque elas sabem o que é atraente, o que no corpo dela é mais atraente. Foi com essa razão que o irmão Branham combateu o vestido decotado, combateu o vestido apertado, combateu o vestido curto, porque a mulher ela não tem que ficar de roupinhas sumárias na rua o dia inteiro, e principalmente agora com esse frio, né? Se bem que elas andam, elas estão tremendo, mas estão andando na rua de roupinha curta. Mas elas sabem o que... E a mulher se torna uma mulher infeliz. Você quer ver uma mulher infeliz? É aquela que sai na rua, anda na rua, e nenhum homem olhou para ela. Ela chega em casa amarrotada. Agora você quer ver o contrário, ver as felizes, é quando elas passam e um homem mexe, olha, faz gestos, né? Elas chegam em casa felizes, porque, olha, valeu a pena, o meu cartucho acertou em cima. Estamos falando de atraentes, né? Os homens tentam, coitadinhos, né? Tentam ser atraentes. Deixa uma barbuchinha crescer, corta o cabelo assim, rapadinho aqui, deixa um tupetinho cheio de gel na frente. E eles usam as calcinhas apertadas, né? Até o governador de São Paulo agora já é calça apertada. E essa coisa toda, para ser atraentes. Se você toma isso desta maneira, eu pensei, meu precioso irmão, você é mais inteligente do que eu. Mas se você faz isso assim, você faz do diabo um criador. Bom, aqui já passamos, foi quando ele estava falando sobre a versão lá do pregador, né? Falando que o diabo havia entrado nos filhos de Deus. Mas Satanás tenta deixar isso atraente. Ele estabelece as igrejas, faz dela uma igreja intelectual, fina, inteligente. Cuidado com pessoas inteligentes. Infelizmente, elas se tornam até mais difíceis, né? Porque elas ficam rebeldes. Nós saltamos aqui o 37. É, verdade. Elas ficam mais complicadas. Estive em Goiânia essa semana, conversando lá com alguns irmãos. Aí ele disse assim para mim, pastor, essa família que levantou-se aqui, nessa rebelião, ela sempre foi uma família de gente exibida. Eu não vou passar daqui, né? Porque eu conheço desde quando ainda nem existiam. Agora, nós descobrimos que muitas vezes Satanás forma isso tão atraente que você se torna mais popular. Agora, foi isso que ele fez com Eva. Sábio, esperto, rico. Hoje ele torna isso tão atraente que até faz com que as pessoas coloquem milhões em edifícios.
E então pregam que a vinda do Senhor está à mão. Nós estávamos vendo ontem uma reportagem sobre esse ex-presidente aí, que prega a pobreza, né? Que ama a pobreza. Estava até ensinando para as pessoas a não ter uma casa grande, a ter só uma televisão em casa, só um celular, e doutrinando mesmo o brasileiro. E agora, só no casamento dele, foi R$500 mil que ele gastou. Foi morar numa das melhores mansões de São Paulo. É isso aqui, o irmão Branco está dizendo. Olha só. Eu moro próximo a uma... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mas Satanás tenta deixar isso atraente. Ele estabelece as igrejas, faz dela uma igreja intelectual, fina e inteligente. Agora, não se conclui estas coisas sem a riqueza. Eu moro próximo a uma determinada organização. São bons, pessoas maravilhosas, eu suponho. E um homem, um velho homem, assentado do lado de fora, esperando para receber a oração. Porque aquele ministro não cria na oração pelos enfermos. E eu não estava naquele lugar no momento. O velho homem estava esperando, uma tempestade soprando, e porque o velho sujeito era uma classe parecia um mendigo, pobre, velho sujeito, mal possuía sapato em seus pés. E seu velho casaco estava todo em trapos e rasgado. Aí sofre a discriminação, né? Mas aquele ministro nem mesmo deixou que ele entrasse na varanda para tirá-lo da chuva. Agora, será que tem coração dentro de uma pessoa dessa, irmãos? De um ministro desse? Será que existe coração lá dentro? Uma pessoa que vem buscar socorro, pedir misericórdia à igreja, você deixa ele lá fora na chuva, porque ele está mal vestido, roupa velha. E eu apenas fico pensando que quando chegarmos no céu, se haverá um lugar especial para os intelectuais e os pobres e tudo mais em outro lugar. É o que a gente tem impressão, irmãos. Eu estava falando isso há poucos dias, não querendo questionar, politicar. Deus me livra disto. Mas eu pensei assim, Jesus vai ter que fazer uns céus com várias Jerusalém. Porque tem pessoas da mensagem que não vai morar junto com os outros da mensagem. Não vai, não tem como. A menos que sejam mudados, né? Transformados. Porque já não se falam mais, já não se cumprimentam mais. Quando falam a respeito de uma pessoa, para acusar, para zombar, para politicar, e como vão morar no céu juntos? Se isso estivesse lá na Umbanda e aqui no Tabernáculo da Fé, estaria bem, mas estão no Tabernáculo da Fé. Temo que haverá muitas decepções no julgamento. Muitas decepções. Porque você sabe, Paulo disse lá em Hebreus capítulo 11, os que peregrinavam em pele de cabras e carneiros
foram destituídos e estavam aflitos. Não querem, né? Veja, Elias em sua caverna, e como seria se o víssemos chegando à nossa porta hoje? Com barba em toda a sua face e a sua cabeça careca brilhando, um pedaço de pele enrolado em seu redor, nós provavelmente o expulsaríamos do quintal. Quintal aqui no Brasil é o fundo da casa, mas lá nos Estados Unidos é diferente, né? As casas não têm muros, estão todas abertas, com jardins. Quando o Mombrano diz do quintal aqui, pode ser na porta da frente. Alguns de nossos irmãos intelectuais, isso é correto, irmãos intelectuais, expulsaria Elias da sua porta. Mas você não sabe o que está pulsando sobre aquela pequena velha pele ali. Vem? O Espírito Santo pode estar habitando ali. Vem? Você nunca deve fazer aquilo. Desprezar um irmão por ser pobre, por estar com a roupinha velha rasgada, às vezes até de sandália havaiana no pé. Nós devemos ser irmãos. Ao tratar com o homem, não importa se ele está errado. Agora aqui já entra numa matéria mais além, né, irmãos? Porque você receber um maltrapilho, uma pessoa pobre, humilde, é uma questão só de descer o nível social. Mas quando se trata de uma pessoa que está errada, continue tratando-o bem. Está errado? Está bebendo um vinhozinho, está ficando alcoólatra, está fazendo coisas erradas, você não é obrigado a ter ele no seu companheirismo no dia a dia, bem entendido. Você não é obrigado a colocar ele no seu relacionamento, mas tratar bem é outra coisa. Tratar bem é outra coisa. Seja bom para com ele. Se você não tem o Espírito, então não há algo errado. Então há algo errado. Jesus foi educado com aqueles que foram maus para com ele. Vocês devem ser cristãos, cheios de amor, prontos para ajudar qualquer raça, cor, credo, em qualquer parte, em qualquer tempo. Senhor, me liga mais tarde, porque agora eu não tenho tempo, eu estou nervoso. Senhor, vem depois, porque agora eu não vou te atender. Sabe por que eu não vou te atender? É 2 horas da manhã, da madrugada. O cristão não olha relógio para atender e ajudar uma pessoa. Devemos ser dessa maneira. Estes são os cristãos. Esta é a maneira que Cristo deseja que sejamos. É ser um cristão, é ser como Cristo. Ele tratou bem as pessoas que maltrataram ele. E você é como Cristo, então você também vai tratar.
Agora, embora Satanás esteja fazendo tudo tão atraente, olha para vocês verem a profundidade, irmãos, do profeta. Ele pegou aquele versículo lá, revesti-vos de toda a armadura, e olha aonde que ele está nos ensinando aqui a vida relativa, a vida do cristão no dia a dia, a vida do cristão, como tratar um ao outro. Não tem uma escola dominical mais profunda do que essa, não. Não existe por aí nenhuma escola dominical de grandes sábios intelectuais, porque os maiores pregadores deles nós já conhecemos. Era o Osborne, Jim Scala, são os maiores com vantagens milionárias. E você vai ouvir um sermão de Jim Scala, de Osborne, não tem nada. É só barulho, é só conversa, né? Conversas bonitas, mas conteúdo mesmo não tem nada. Agora, se o Jim Scala não tem, em quem você vai poder confiar? Porque nós temos pastores da mensagem simples, mas os pastores da mensagem, eles têm porque eles têm o William Branham. Você observou o sacrifício de Caim? Saltei. É verdade. Agora, embora Satanás esteja fazendo tudo tão atraente e colocando as pessoas de um lado, e você deve crer neste credo, e isto é tudo que você tem que fazer. E você deve fazer esta reza, e cortar certas coisas, e assim por diante. São os líderes ensinando o povo, né? Isso parece. E as pessoas seguem em frente, vivendo, elas continuam jogando, fumando, bebendo. As mulheres usando roupas imorais, e vão para shows, danças, e jogam baralho, exatamente como sempre fizeram. Vem? Porém, mesmo pertencendo a um grande, alto grupo de pessoas intelectuais, vejam, Satanás deixa isto realmente atraente, mas não é isto. Vão às suas igrejas porque são atraídos lá pelos irmãos intelectuais, o conjunto maravilhoso, e o reverendo que vai pregar, e palavras bem colocadas na gramática, e essa coisa toda, e eles ainda dizem assim, quando alguém pergunta, você é crente? Eu sou crente. Você é crente de qual igreja? Eu sou da igreja tal. Você vê que a maneira como eles afirmam mostra que eles estão sendo atraídos lá por aquela igreja. Você observou o sacrifício de Caim? Quão atraente ele parecia, bonito, os frutos do campo e as flores. Mas o de Abel não era atraente. Puxando um velho cordeirinho com um pedaço de... Eu não creio que eles tinham corda naqueles dias. Pode ter sido rama de uma videira enrolada ao redor de seu pescoço, e ele o tomou ali e cortou o seu pescocinho com uma rocha, fazendo-o sangrar até a morte. Não era muito atraente, mas era a justiça respondendo pelo pecado. Se comparasse os dois sacrifícios, é claro que o de Caim era muito mais atraente.
Mas Deus simplesmente deixa a sua palavra mais positiva o tempo todo. Ele não precisa de reforçá-la. Nós é que achamos, nós é que pensamos. Você leva a vida assim, né? Parece que tudo normal. Tudo normal. Fazendo suas orações em casa e cantando seus hinos, vindo à igreja, servindo ao Senhor, tudo normal. Mas quando vem uma doença grave, aí você quer fazer a palavra ser mais forte. Olha só, irmãos. Aí você quer fazer a palavra ficar mais forte. Mas ela não é mais forte, no caso do câncer, do que enquanto você tinha a vida boa. Não, ela não vai ficar mais forte. Você é que acha que tem que fazer. Você é que ora e chega a pedir assim: ô pastor fulano de tal, coloca na internet, coloca nos avisos, oração por mim, porque você quer fazer ficar mais forte. Você não orava em casa só com a sua família? Você não orava, não recebia a cura na sua igreja? A cura de uma dor de barriga, de uma dor de cabeça? Então, para a cura do câncer, é a mesma igreja, a mesma oração. Nós não temos que fazer ela ficar mais forte e trazer outra coisa. Ele simplesmente faz com que a sua palavra fique mais real o tempo todo. E a Bíblia diz: quando o inimigo vem como uma torrente, o Espírito de Deus levantará a sua bandeira com ele. Olha, irmãos, a sua vida é uma caixa d'água. A boia está lá embaixo, porque a caixa está vazia. Mas a caixa vai enchendo e vai encostando na boia e vai subindo ela, até ela fechar. A igreja é a mesma coisa. Você está tendo uma vida normal, aparentemente. Tudo normal. Mas quando a coisa sobe, a água sobe, ela simplesmente levanta a boia. Ela simplesmente levanta a fé. O Espírito de Deus levantará a sua bandeira contra ele. Porque enquanto você não tinha torrente na vida, tempestade, parece que a bandeira de Deus estava lá em cima da mesa, assim, do armário, quietinha. A hora que a torrente levanta, a hora que a tempestade levanta, o próprio Deus levanta a sua bandeira. E o que é bandeira? Bandeira é sinal de vitória. Bandeira está dizendo: eu venci. A bandeira está dizendo: aqui nós ganhamos a batalha, nós ganhamos a guerra. A bandeira está levantada. Não é o que aconteceu conosco nesse companheirismo? Irmão Joaquim, estivemos conversando com o irmão Joaquim, e ele diz: o que o senhor achou do encontro? Eu disse: irmão, não tem como explicar o encontro. Foi maravilhoso, foi uma libertação, foi um livramento de pressões. Deus mais uma vez levantou a bandeira da mensagem desse companheirismo no Brasil. O Espírito de Deus levantará a sua bandeira contra ele. Vem, e agora o quê? Então, se o inimigo chega como uma torrente, e a fortificação de Deus para o seu povo, para fortalecê-los, é a palavra de Deus. E então ele apenas alvora a palavra.
Ele não vai usar outra arma, não, irmãos. Ele não vai usar a outra arma. A arma de Deus para esta era é a sua palavra. Uma bandeira contra ele, amém. Agora ele arvorará 3 vezes. Me desculpe, ele arvorou 3 vezes. Você sabia disto? Deus sempre está em 3. Não. Este é o número perfeito de Deus. Como Deus, a própria essência do amor, o Espírito que cobre todos os sistemas solares, desde a eternidade, se houve tal modo, para a eternidade. Todo amor, todo poder, verdadeiro poder agora, aquele amor ali não é filho. Da palavra grega foi colocada amor. Amor quer dizer filho. Mas amor de companheirismo. Mas amor filho, amor de companheirismo. Mas é ágape. Amor piedoso. Ele é a fonte de tudo isto. Você vai descobrir que muitas pessoas, elas não tinham amor ágape, elas tinham amor filial. O amor filial é assim, só existe enquanto tiver vontade. Só existe enquanto tiver interesse. Maroldo, eu preciso de você amanhã. Aí Maroldo, pois não, irmão, estou aqui à disposição. Eu preciso de 5 mil reais emprestado. Aí o irmão Haroldo corre lá e pega a moto dele, empenhora ela lá e arruma os 5 mil e traz para mim. Depois, o irmão Haroldo, eu estou precisando de um carro emprestado para ir em Goiânia. O irmão Haroldo corre lá, manda lavar o carro, limpar e tal, porque é o irmão que vai e abastece e faz tudo, corre, entrega o carro. E aí vai. Daqui uns dias outra coisa, daqui mais um momento outra coisa, daqui mais um momento outra coisa. De repente eu falo, Haroldo, estou precisando de você aqui. Aí ele fala, irmão, eu não posso, é porque eu tenho um problema para resolver aqui. É que a minha esposa está passando muito mal, tenho que levar ela no médico. Ou está passando tão bem que ela fez tanta comida que eu não posso deixar ela sozinha. E essa coisa toda, justificando o motivo, aí eu já viro o bico para ele. Não é possível, é o que eu precisei do Haroldo, porque isso é fruto de ingratidão. Fruto de ingratidão. Você não lembra que ele fez 10 coisas para você e só falhou uma. Como dizia o pastor Joaquim Gonçalves, o que eu fiz por vocês é muito mais do que o que eu deixei de fazer. Então isso não é amor, irmãos, isso é apenas companheirismo. E o companheirismo, ele age na conveniência. O amor ágape, ele é piedoso. E ele é a fonte de tudo isto. E agora, quando tudo aquilo, ele ungiu profetas, homens nascidos através do sexo. Humanos, né? Quantos somos humanos? Mas isso não deu certo. Agora, certa vez, então, Deus se tornou homem. Esse não deu certo aqui, irmãos, cabe uma explicação, né? Porque ele trouxe homens, profetas na terra,
como Abraão, como Elias, como Moisés. E não deu certo. Quando o irmão Brana falou do paraíso, onde estavam aqueles santos do Velho Testamento, ele chamou de o cativeiro deles. Cativeiro, irmãos? É, cativeiro. Eles estavam presos circunstancialmente. Porque eles foram salvos, estavam ali como salvos, só esperando a hora em que Jesus voltaria do inferno e passaria ali para esvaziar aquele paraíso. Mas eles estavam ali porque eles estavam sob sangue de animais, de cordeirinhos, de ovelhas, que era o sacrifício paliativo, temporário por eles. Mas quando o sacrifício foi completado lá no Calvário, eles não tiveram que ficar lá mais. Agora, estes homens não fizeram nada pela salvação, sendo que fizeram tudo. Sendo que fizeram tudo. Quando Abraão desceu lá em Sodoma para salvar o seu sobrinho, que não quis companheirismo com ele mais, que tirou seus pastores, que tirou seu gado e desceu para Sodoma, Abraão desceu lá para salvar ele e sua família. Ele deveria ser mais grato, né? Mais grato. Ele deveria falar assim: pai, tio Abraão, eu iria morrer de qualquer maneira, minha família ia ser destruída. E o Senhor veio com esses facões velhos na mão, com essa fé poderosa, porque Abraão não foi lá com argumentos, com força, com poder humano, ele foi lá com sobrenatural. Porque Abraão matou, não foi só um rei, não, ele matou 5. Destruiu, soltou, trouxe de volta. Se Ló fosse mais grato, ele ficaria lá na tenda de Abraão, servindo Abraão, lutando por Abraão, vivendo por Abraão. Mas ele não foi, ele continuou na Sodoma. Enquanto os 2 anjos não foram lá e tirou ele arrastado pela mão, ele estava lá. Ele estava lá, metido na política, metido na sociedade, metido nas coisas intelectuais, nas coisas atraentes de Sodoma. Porque a casa de Abraão não tinha atração nenhuma. Era uma tenda em cima de um morro, de uma serra. Estávamos comentando sobre isso. O que falta nas pessoas é a ingratidão. O pastor Liton pregou domingo passado, atrasado, e ele diz assim: olha, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho casa para morar, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma igreja, e isto custou caro para pessoas que vieram antes de nós. Foram pastores que sofreram sem carro, não tinham o que comer. Foram pastores que andaram de lambreta, ele diz de moto, mas não era moto e nem mota, era lambreta que o pastor Jonas andava, era de a pé que eu andava. Passamos necessidade, sofremos. Juraci Cardoso, que deu a vida ali pelo Tocantins. E agora
os novos pastores têm igreja, têm carro, têm casa, têm carro para andar, têm todo o conforto, mas tem aqueles que são gratos. Agradece, ora, respeita e ajuda, mas a maioria são ingratos. Ingratos. Eu falei em Brasília agora, quando eu estava introduzindo o pastor Juraci Cardoso, ele estava, como que eles falam, aposentando, jubilando, lá no plenário. Eu fui com ele, falei sobre ele, desde o seu começo. Estava com o pastor Joaquim Gonçalves em Brasília, ainda antes de vir para Goiânia, e o trabalho que ele fez no Tocantins, porque eu abri, juntamente com o pastor Bonifácio, o Tocantins e passamos para ele. Ô, irmã Divina, a irmã Divina não está hoje. O que foi com a irmã Divina? Eu fiquei conhecendo uma filha do irmão, tio dela, meu Deus, como que chama aquele velhinho, bem velhinho, não o outro, mais velho. Onofre. Onofre, eu batizei ele no mês 4 de 73, lá em Araguaína. E agora fiquei conhecendo uma filha dele, casada com um pastor da Mensagem. E ela ficou tão feliz, eu não sei como, porque ela é jovem ainda. O irmão Onofre já partiu com seus 90 anos. Mas ela disse, eu sou filha do irmão Onofre, e o Senhor batizou ele, e ela está agora casada com um pastor lá do Pará. Aí eu disse para o pastor Jonas Pimentel, olhando para ele, o plenário, e falei, olha, cuida deste homem aqui, pastor Jonas Pimentel, cuida dele, porque ele deu a vida pela palavra, pela mensagem. E os pastores que receberam suas igrejas até com 400 membros, não dão um centavo para ele hoje. Não dão. Pastor dessa época nossa, lá em Brasília, eu estive lá, ele veio falar comigo e disse, pastor, eu estou passando dificuldade, porque ele tem uma aposentadoria de um salário mínimo e numa dificuldade com a família. Não é olhado, não existe gratidão por estes homens, pastor Remy Macedo. Não existe gratidão. É como os filhos hoje são tão ingratos com pais, que passava a noite, dormia pouco à noite, trabalhava o dia todo debaixo do sol quente, debaixo de chuva, pés descalços, comiam um arrozinho branco, lutavam para criar uma família e deixar uma família. Na maioria deles são ricos, prósperos. E aquele velhinho, sabe onde que eles vão pôr ele? No abrigo dos velhos. Não são todos, mas a maioria. Eu parei no 42. E agora, quando aquilo, ele ungiu profetas, homens nascidos através do sexo, mas isso não deu certo. Agora, certa vez, então, Deus se tornou homem. Ele se materializou para que ele pudesse fazer aquilo que os outros não puderam fazer. Deus podia bater a mão assim, irmãos, amorosamente no ombro de Abraão, no ombro de Moisés, no ombro de Elias. Deus poderia estar ao lado deles assim, e dizendo assim, meus filhos, vocês foram usados por mim, vocês foram homens dignos, como profetas para a era em que vocês viveram. Agora vocês não fizeram tudo, mas eu vou me materializar, se tornar humano, se tornar em homem, para que faça o que vocês não fizeram.
Mas Deus não perdeu a gratidão por eles, não. Deus deixou o nome deles aqui, ó. Deus deixou o nome deles aqui, suas lições, seus ensinamentos. Agora, certa vez então Deus se tornou homem, e Jesus era aquele homem. E ele era a imagem expressa do Pai. Em outras palavras, toda esta grande pureza de amor, grande pureza de poder, todas estas grandes coisas estavam manifestadas nele. Agora, portanto, ele desceu até a sepultura e morreu por nós, para nossa santificação e justificação. E então trouxe de volta o Espírito Santo para nós. Agora, portanto, nós somos os justificados. Olha o que é justificado, irmãos. Cristo foi a santificação de Deus. Nós somos a justificação, Cristo a santificação e o Pai, cabeça. Exatamente como a palavra no princípio nos foi falada no jardim do Éden, a palavra falada, a palavra dita. A Bíblia é palavra escrita. E ela sem vida, ela não tem valor nenhum. Nesta hora, você vai encontrar essa mesma Bíblia aqui, em instantes de barbeiro, aberta lá em cima para afugentar o mal, Salmo 91. Você vai encontrar ela em muitas empresas, em escolas e outros lugares, e principalmente na mão dos evangélicos, mas sem nenhum valor, porque a letra só ela mata. Mas quando a palavra é vivificada pelo Espírito Santo em nós, ela traz vida, porque é o Espírito. Olha só, irmãos, é o Espírito, é a grandeza de Deus. A grandeza de Deus, ela tem que ser vivificada. E na segunda vez ele foi feito carne e habitou no nosso meio. E na terceira vez ela se tornou parte de nós, quando o Espírito Santo habitou em nós. Olha como Deus fez. Ele trouxe os profetas, eram apenas pontos negativos. De repente ele trouxe Jesus, o ponto positivo. E agora ele envia o Espírito Santo para estar em nós. Esse grande Deus que se arrastou através dos tempos e das eras, através da mecânica dele, agora está em você. Deus entrando no homem, primeiro falou a palavra, o inimigo derrubou, e então a palavra foi feita carne, ou feito carne, ele foi crucificado, mas agora, amém, existe uma diferença na palavra. A palavra se torna a igreja. Igreja são as pessoas que a palavra tem feito-se carne nelas. E a igreja é a palavra. Deus, tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. Tudo de Cristo foi derramado
na igreja, o Espírito Santo, e agora o inimigo tem algo, vem? Então ele não está lutando contra algo aqui. O inimigo, ele está lutando contra algo que é proposital. Ele tem suas estratégias. O irmão Brana falou sobre essa estratégia. Essa estratégia de Satanás. Ele vem te explorar para saber o que você tem de arma contra ele, para ele fazer uma mais forte. Ele vem te explorar, ele vem te olhar, ele vem te observar, para ele poder se armar contra. Mas vamos estar firmados aqui no que o profeta disse: quando ele vier, Deus alvora a bandeira. Amém. Senhor, nós agradecemos nesta hora por mais este momento que nós estivemos aqui, lendo esta maravilhosa mensagem pregada pelo nosso profeta. Que grandes ensinamentos, ó Pai. Nós agradecemos muito por isto e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos guardando, nos livrando, nos dando saúde, ó Pai. Nós colocamos cada irmão aqui na internet, em todos os lugares, diante do Senhor, ó Pai, e pedimos a Tua graça sobre eles, a cura divina, a libertação, em nome de Jesus Cristo. Nós dedicamos uma gratidão ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Deus te acompanhe, Deus te guarde até a noite, Deus permitindo. Nós ainda queremos notificar aqui os irmãos que estiveram conosco, irmã Aparecida e Juversino em Diorama, irmão Emi Alves, Aparecida, está escrito aqui? Não, deve ser Cachoeira de Goiás, né? Irmão Emi Alves. Irmão José Antônio e família também em Cachoeira de Goiás, e irmão Jorge Alexandre, pelos seus trabalhos, né? Trabalhando e conectado aqui conosco. Deus te abençoe, irmão Jorge. E a irmã Vani, lá da Santa Fé. Ué, irmã Vani, o frio descongelou a senhora. Descongelou aqui, tem congelado. E aí foi o contrário, né? Mas também é a cidade mais quente de Goiás, né? Santa Fé. E ela apareceu agora. Fazia tempo que a gente não notificava a irmã Vani. Deus te abençoe, você e todos os nossos irmãos aí em Santa Fé de Goiás. Nosso abraço. Eu ainda tenho alguns irmãos aqui que nos enviam suas recomendações. Aqui está o Jurandir, nosso vizinho, irmão Jurandir, lá no sítio Vovô Xará. Nosso abraço a você e sua família. E a irmã Priscila, em Paris. Que Deus te abençoe, irmã Priscila. Ficamos gratos pela sua vida. Que Deus continue te abençoando. E o irmão Servino, em Fazenda Nova. A irmã Maria Neves. A irmã Maria Neves é uma pessoa que nós ficamos conhecendo agora recente. Ela mora em Firminópolis. Ela congrega na Assembleia de Deus. Deus te abençoe, irmã Maria. Ficamos felizes em ter você aqui conosco também. Nosso abraço a todos vocês que estiveram conosco nessa escola dominical. E à noite, Deus permitindo, às 19 horas, nós estaremos aqui de volta. Até à noite. Deus abençoe a todos.